Então, devido aos acontecimentos da nossa semana, que os irmãos também devem ter visto algo nos noticiários e nas redes sociais, né? Uma coisa bem atípica no nosso meio, mas parece que é algo que está sendo construído, desenvolvido ao longo do tempo, né? Essa disputa política, a disputa acirrada de opiniões, ao ponto de as pessoas se odiarem e chegarem ao limite de tirar a vida um do outro, por causa de opiniões, né? Por causa de posicionamentos, seja ideológico, político, filosófico, religioso. Então, esse contexto que a gente tem caminhado enquanto sociedade, né? Isso nada mais é do que a velha busca por poder, né? Então, a gente quer sempre poder. Todo ser humano sempre buscou poder ao longo da sua história. Desde Adão e Eva, nossos pais, quando intentaram comer do fruto para se tornarem iguais a Deus, o pecado ali não foi pegar o fruto e comer. O pecado ali foi querer tornarem-se iguais a Deus. Ou seja, ansiaram ter um poder que eles não tinham capacidade de ter e não poderiam nunca jamais ter. Então, a busca pelo poder é algo que é corriqueiro dentro do nosso pensamento, dentro da nossa vida, né? Só que a questão fundamental no nosso tempo, na nossa sociedade, é que assim, a forma como o mundo, e eu falo mundo como a nossa cultura no geral, tem buscado esse poder ou desejado esse poder, é que revela, na verdade, a maldade que está no nosso próprio coração. Obrigado. A maldade que está em nosso próprio coração, né? E nesse sentido, a pergunta que vem na nossa mente é assim: mas como é que a gente resolve essa questão? Qual deve ser o nosso posicionamento enquanto filhos de Deus? Como é que a gente deve tratar essas questões? Como é que eu devo... Ora, se nós temos a verdade, se nós somos filhos de Deus, se somos salvos pela graça, se nós temos a verdade, como é que a gente lida com essas questões? Então, todas essas grandes perguntas que, na verdade, estão presentes, né, na nossa mente, na nossa sociedade, e que a sociedade tem dado inúmeras respostas, às vezes totalmente contrárias, né? Quem fala muito de liberdade e de democracia e de direitos é quem tira os direitos, quem não dá liberdade e quem tira a vida. Então, fala-se de paz, mas se oferece guerra. Então, qual é o nosso posicionamento? E aí, o nosso desafio, enquanto filhos de Deus, enquanto discípulos do Senhor Jesus, é olhar para as Escrituras e perguntar para elas como é que a gente tem que agir. E a Bíblia, como a nossa única regra de fé e prática, e isso é maravilhoso, porque não existe absolutamente nenhuma área da nossa vida que a Bíblia não traga respostas. Não existe nenhuma área da nossa vida que a Bíblia não traga uma direção clara da parte de Deus para o seu povo. Então, olhando para as Escrituras, enquanto eu estava vendo os acontecimentos durante a nossa semana, e aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que o Senhor quer trazer para a igreja? E aí na mente me veio o livro de Esther. Eu já preguei esse livro lá na antiga igreja, de onde eu pastoreei há muitos anos atrás. Eu fui olhar os meus arquivos, as minhas coisas, eu preguei esse livro há 7 anos atrás, né? Então eu retomei ele agora para a gente pensar um pouco nessa perspectiva da nossa cultura atual, e buscando nele, assim como ele é a palavra de Deus também, buscando nele as respostas para os nossos anseios e uma resposta bíblica e cristã para essas problemáticas, para essas posições extremadas que a gente está vendo por aí afora. O tema dessa série eu coloquei na Esther: beleza, coragem e esperança.
porque é disso que o livro vai tratar, de uma forma geral, né? Eu acho lindo como Deus, né, na nossa mente, como é que a gente resolve poder? Com mais poder, né? Com mais força, com mais potência, com mais capacidade de resolver as coisas o mais rápido possível. A gente pega o mais forte, o mais inteligente, o mais hábil, o mais capaz. Nós, como seres humanos, a gente vai por esse caminho, eu e você. Um problema grande demanda o quê na nossa cabeça? Uma resposta grande para resolver o negócio. Mas isso sou eu e você. O nosso Deus, Ele é totalmente outro. Ele dá uma resposta diante de questões tão complexas como essa. Ele dá uma resposta totalmente contrária àquilo que eu e você, nós viríamos a dar. E o livro de Esther é uma prova disso. É uma menina bela, que demonstra diante de um problema que com certeza está acima da sua capacidade de resolver, ela dá uma resposta corajosa e ensina para o povo dela aonde o povo deveria colocar esperança. Então a minha oração é para que ao longo dessas mensagens, vou pregar o livro inteiro, tá, irmão? São 10 capítulos, então a gente vai caminhar ainda alguns domingos. Então, que Deus nos ajude a aprender essas grandes verdades a partir dessa jovem aqui que tem muito a nos ensinar. Eu convido você a acompanhar a leitura. Nós vamos ler hoje o capítulo 1, 22 versos. Esther, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Isso aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias estavam presentes. Então, Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro, de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtar, Abagtar, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Cársena, Setar, Admatar, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou: segundo a lei,
o que se deve fazer à rainha Vasti por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos seus eunucos? Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto as mais importantes como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua. Que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Vamos orar para que Deus nos ajude a olhar para a sua palavra e que Ele nos instrua quanto ao modo como devemos agir em tempos tão difíceis como o nosso. Ore comigo. Senhor, nós somos o Teu povo, lavado e remido pelo Teu sangue, selado pelo Teu Santo Espírito. Pedimos em nome de Cristo Jesus que o Senhor fale conosco, tenha misericórdia de nós, ilumine a nossa mente e o nosso coração, nos ajude a ouvir a Tua palavra, para que ela nos instrua, nos corrija, nos advirta, para que nós possamos, Senhor, mediante a instrução da Tua palavra, saber lidar como filhos Teus em tempos tão difíceis como os nossos. Que o Senhor dê graça para mim e me ajude, para que eu seja claro na Tua palavra e que eu não atrapalhe aquilo que a Tua palavra tem para nos ensinar. Fica conosco, Senhor, nós precisamos de Ti, eu preciso de Ti, e em nome de Jesus eu oro. Amém. Meus irmãos, Ruth e Esté são os dois livros que trazem duas personagens femininas como sendo as personagens principais. Esté está na lista dos livros do Antigo Testamento, ela faz parte do que a gente chama de livros históricos, porque ela está fechando a história que é contada juntamente com 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e ela, Esté. Então, eles fecham esse conjunto aí de livros que fazem parte do mesmo período aí. Provavelmente eles foram escritos ou no mesmo período ou ali bem próximo, né? Questão de anos depois, porque todos estão nesse contexto aí do 2º cativeiro babilônico, né? Do 2º cativeiro do povo de Israel, que era o cativeiro babilônico, e aí eles estão nesse intervalo aí, né? Do cumprimento dos 70 anos de escravidão e do retorno ao povo de Israel. Só que, como o próprio texto mostra, que nós estamos na Pérsia, ou seja, no Império Medo-Persa, né? Nós estamos nesse contexto onde o rei Ciro prometeu que o povo voltasse, então o povo começou a voltar com o rei Ciro. O rei Dario também libertou mais uma quantidade de pessoas do povo judeu para retornarem a Jerusalém, e agora o filho de Dario, Xerxes, que é o nome grego, que é a mesma coisa que Assuero, né? Assuero é a tradução hebraica do nome Xerxes, que é um nome grego. Então, é a mesma coisa, é o mesmo personagem. Então, ele também permite que alguns judeus voltem. Só que os caras passaram 70 anos dentro desses impérios, Império Babilônio, Império Persa, Império Medo-Persa. E, como é normal, as pessoas criaram uma vida, trabalharam, construíram casas, e alguns judeus não quiseram retornar para Jerusalém, quiseram ficar lá na Pérsia, porque era uma situação, digamos assim, financeiramente mais cômoda.
essa era a situação que nós temos aqui relatada. Ou seja, a nossa querida Hadassa, né, que é o nome hebraico de Esther. Esther é a tradução do nome persa de Hadassa, né, que é uma planta, né, significa murta, é uma planta que nasce lá no Oriente Médio. Imagina aí, você botar o nome da sua filha, Murta. Aí o pessoal bota o nome Hadassa, né? Meu filho e minha filha se chama Hadassa, então minha filha se chama Esther. Aí só para ser ruim, eu digo, sua filha é aquela moita que nasce perto dos montes, né? A moita, Murta, né? Disse, não, pastor, o nome da minha filha é Hadassa. Mas é isso que significa o nome, né? Então, esse é o contexto que esse livro ele foi escrito, o contexto desse povo que está retornando a Jerusalém. Só que aqui é a parte do povo que ficou lá na Pérsia. Esse livro, meus irmãos, ele foi o menos comentado e estudado na Reforma. E a razão pela qual os comentaristas nos sugerem é que em nenhum dos 10 capítulos você vai ver o nome de Deus. Você não tem a citação do nome de Deus aqui. E talvez seja esta a razão pela qual esse livro não foi tão comentado, tão visto, né? Mas ele é um livro extremamente peculiar, porque ele é uma história. Olha aí, as pessoas que gostam aí de novela, de dorama. Esther é maravilhoso. É melhor que dorama, é melhor que novela. Esther é maravilhoso. Como toda boa história, Esther, ela segue um cronograma. Por exemplo, capítulo 1, 2 e 3, você tem a apresentação dos personagens, da trama. Capítulo 4, 5 e 6, você tem a trama e o problema. E capítulo 7, 8, 9 e 10, você tem o desfecho e a conclusão. É uma novela perfeita, né? É um negócio maravilhoso. Então, o livro de Esther, ela traz essa peculiaridade de não se usar o nome de Deus, mas o comentarista que eu estava lendo, inclusive era uma mulher que fez o comentário que eu estou estudando para trazer essas mensagens, ela sugere que, na verdade, esse livro, provavelmente ele foi escrito para os judeus que estavam ali na Pérsia, né? E aí qual era o problema? Como na Pérsia existia a adoração a outras divindades, a comentarista ela sugere que, tipo assim, se o autor tivesse colocado o nome de Deus, o tetragrama que forma o nome de Deus, né, no texto, provavelmente ele teria sido proibido de ser circulado entre o povo judeu. Então foi meio que uma estratégia literária que o autor usou para que o livro fosse lido entre os judeus, lá na Pérsia, e não tivesse nenhum impedimento. Eu acho que é uma boa sugestão, né? E esse livro, ele mostra, e ele é lido todos os anos, ele é lido no último mês de cada ano do calendário judaico, porque eles comemoram essa festa da libertação. Purim, né, que é a festa de Purim, que os irmãos só vão saber mais na frente, né? Então, quem quiser acompanhar essa novela, venha para o culto, né? São cenas dos próximos capítulos. Então, você vai ter a festa de Purim, que ela é celebrada até hoje entre os judeus. E esse texto, ele nos mostra claramente essa mensagem, que em tempos de maldade e violência como o nosso, nós temos que reconhecer, assim como Esther vai nos apresentar, que a mensagem que Deus traz para o seu povo é uma mensagem de beleza, é um desafio de coragem, e é uma mensagem que traz para a gente uma perspectiva de esperança nele. Então, para a gente estudar esse primeiro capítulo, e esse é o título da nossa primeira mensagem, né? A coisa que mais chama a nossa atenção nessa apresentação dos personagens é a busca pelo poder. Por isso que eu iniciei a mensagem falando sobre poder. E a pergunta que vai ajudar a gente aqui a caminhar por esse capítulo é: onde está o poder? Onde é que está o poder? Essa é uma pergunta bastante interessante. Nós, no nosso dia a dia, a gente costuma dizer que poderoso é quem tem dinheiro, poderoso é quem tem influência, poderoso é quem é um influencer, né, que tem milhões de seguidores, e ali ele tem aquele poder de influenciar aquela massa de pessoas que segue ele de acordo com a sua
de acordo com os seus desejos ou suas direções. Mas a pergunta é, onde é que está o poder? Onde é que Esther vai mostrar para a gente onde é que está o poder? O capítulo 1, que nós acabamos de ler, ele é uma coisa assim deslumbrante, porque ele faz questão de humilhar, literalmente humilhar, os irmãos vão perceber isso aqui, humilhar os poderosos desse mundo, porque na perspectiva de Esther, a resposta a essas perguntas, ela só está em uma única pessoa, em Deus. E essa resposta, ela é dada de forma implícita. Por quê? Vamos lá. Onde é que está o poder aqui? Aí, você faz a seguinte pergunta: peraí, será que o poder está nos homens? Está na riqueza dos homens? Essa é a primeira pergunta que o verso 1 ao 9 faz para a gente. Se você leu direitinho, você vai perguntar: peraí, será que o poder, ele está nos homens, na riqueza que os homens têm? Aí Esther responde para a gente, verso 1 até o verso 9. No verso 1, você tem aí a apresentação desse personagem, né, Assuero. E junto com a apresentação dele, você vai ter a caracterização de o quão poderoso ele era. Olha o que o verso 1 diz, né? Isso aconteceu nos dias de Assuero. O Assuero que reinou sobre 127 províncias. Não é 127 cidades não, viu? É 127 províncias. Cada província continha inúmeras cidades e até mesmo grandes regiões de terra, de água, de gado, de tudo. São 120, olha o tamanho disso aí. No verso 1 ainda, né? Desde a Índia até a Etiópia, ou seja, se você pegar um mapa mundi e você observar ali, você vai ver que é um negócio assim gigantesco. Vai lá desde o início da Ásia e pega ali quase a parte de cima da Europa, da África inteira. Era um império gigantesco, Oriente Médio e tudo. Então, quão poderoso era esse homem, se a gente pensar com a nossa cabeça, não é verdade? Rapaz, o cara dominava por 127 províncias. Quão poderoso é esse homem. E não só isso, o autor aqui ele continua, verso 2 e 3. Verso 3 aqui, 2 e 3. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e governadores das províncias estavam presentes. Olha como o Assuero está demonstrando o seu poderio, a sua riqueza. E aí o verso 4 é aquela cereja do bolo que mostra o quão poderoso ele é, porque o verso 4 diz assim: então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Olha como o cara era poderoso. 180 dias, 6 meses. A gente fez um dia, né, de festa da comunhão. Imagina a gente fazer aí, imagina aí, Mateus, 180 dias, 6 meses de festa. O caba tinha dinheiro mesmo, era rico. Porque ele sustentou a corte dele todinha nessa celebração. Os oficiais, os governadores, o exército inteiro, as pessoas nobres e ricas do seu reino, todas estavam na cidadela de Suzã. Era como se fosse uma cidade, chama cidade de descanso, é onde normalmente os reis construíam cidades fortificadas, onde eles defendiam a sua nação, e eles construíam cidades, chamava cidade de descanso, que eram aquelas cidades mais afastadas, próximo a onde tinha água, para eles terem, tipo assim, um momento de paz enquanto você tinha guerra. E aí, a cidadela de Suzã era uma cidade dessa, era uma cidade de descanso, né? E aí, todo mundo estava lá. Meus irmãos, versos 5 a 9, o autor, ele não poupa esforços para mostrar em detalhes o esplendor da bela cidade de Suzã. Ele fala das colunas, ele fala do piso, ele fala das cortinas, dos prendedores de cortinas, que eram de ouro, que eram de prata. Ou seja,
O autor aqui, ele conduz a nossa mente para que a gente olhe e veja Assuero ou Xerxes como sendo um homem extremamente poderoso e rico. O que é que acontece no Instagram hoje e nas redes sociais? É o mesmo espetáculo que Assuero está dando. Eu mostro a minha vida, o meu celular, o meu carro, a minha casa, os meus bens, as minhas viagens. Eu quero ser um rei. Eu quero mostrar quem eu sou. Eu quero mostrar o que eu possuo. E que os outros se explodam de inveja. Eu quero é brilhar. Não é isso? É isso que a gente faz. É isso que nós estamos fazendo todos os dias nas redes sociais. Eu quero mostrar quem eu sou para que as invejosas tenham inveja. Para que os fracassados comecem a chorar porque eu sou maravilhoso. É isso que a gente faz. É assim que nós demonstramos o nosso poder. Só que o que é mais interessante, meus irmãos, é que também nós demonstramos poder quando a gente impõe a nossa vontade sobre os outros. De forma que os outros, eu não quero que os outros falem o que eu não quero que eles falem. Isso também é uma tentativa de demonstração de poder. Eu quero dizer o que é certo e o que é errado. Eu não quero ser criticado. Ninguém pode dizer para mim o que é certo e o que é errado. Porque a minha vontade, a minha forma de enxergar o mundo é que tem que prevalecer. Essa é uma demonstração mundana do que seria o poder. Por isso que, onde é que está o poder? Será, meus irmãos, que está nas riquezas que os homens têm? Será que é isso? E quando nós olhamos as Escrituras, meus irmãos, contrariamente a isso, nós somos lembrados e chamados a lembrar pelo Senhor Jesus que o poder de Deus é quem? É Jesus e esse crucificado. É o que Paulo disse isso lá em 1 Coríntios 1, verso 22 a 25, que nós estudamos. O poder de Deus está no Cristo crucificado. O poder de Deus não está nas riquezas e bens que esse mundo pode nos dar. O poder de Deus está onde? No Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Onde é que está o poder, meus irmãos? O poder está em brilhar a luz de Cristo, para que o mundo olhe para nós e glorifique ao Pai que está nos céus, segundo o próprio Senhor Jesus lá no Sermão do Monte. Onde é que está o poder, meus irmãos? O poder está nas riquezas? Não, meus irmãos, o poder está no alto. Esté mostra para a gente aqui, de forma irônica, que esse Assuero, esse rei persa incrédulo, que deu um banquete de 180 dias, que as cortinas eram belas, os ganchos eram de ouro e eram de prata. Essa forma de demonstração de poder não tem absolutamente nada a ver com o poder verdadeiro que emana da cruz. Como um bom contador de história, o autor aqui do livro de Esté, ele está só começando, ele está só apresentando os personagens. Então, onde está o poder? O poder não está nessas riquezas, não está naquilo que atrai os olhos de todo mundo. Deus não está nem aí para o seu iPhone, Deus não está nem aí para a sua roupa de marca, Deus não está nem aí para quantas viagens você fez, Deus não está nem aí para quanto dinheiro você tem na conta. Isso não é poder para Deus. Isso não é poder para Deus. Mas a pergunta continua. Ok, se o poder não está nas riquezas dos homens, onde está o poder? E aí surge outra pergunta, verso 10 a 12. Espera aí, será que se o poder não está nas riquezas dos homens, será que o poder está com os governantes e com os líderes? Será? Será que os governantes desse mundo e os grandes líderes desse mundo têm poder mesmo de verdade? Aí olha que interessante, verso 10 a 12.
de forma muito irônica e humilhando mesmo. Eu acho que aqui está uma humilhaçãozinha aqui, né? Verso 10 diz que no 7º dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou aos seus eunucos, né, o Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Bagtá, Zetar e Carcas, e os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Novamente, eis aqui o desejo. Eu quero mostrar para os outros que, além das minhas riquezas, eu tenho uma mulher linda. Olha que gata. Bota a coroa na cabeça dela e traz ela aqui. Eu quero mostrar para os outros o meu poder. Eu quero dizer para os outros que a minha vida é melhor que a de vocês. Eu quero dizer para os outros, esse era o pensamento do Assuero, né? Eu quero mostrar para todo mundo aqui, que quem manda aqui, quem manda na parada, sou eu. Ninguém tem mais poder do que eu. É por isso que eu digo, irmãos, por favor, irmãos, leiam a Bíblia com cuidado. A Bíblia é tão maravilhosa, é tão rica em detalhes. Quando eu lê o verso 12, e você entendeu tudo isso que a gente falou, dá vontade de dar uma gargalhada. Olha o que diz o verso 12. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante. O governador do mundo, o cara que manda e a galera treme, o todo-poderoso, aquele que tem riquezas, que tem honra, que tem exércitos, que tem a glória desse mundo, aquele que quando chega todo mundo vê que ele é o cara, e aí ele manda chamar, porque no contexto aqui do mundo antigo, você tem um rei mandando chamar, era a esposa dele, era a rainha, mas ele era o rei. Não haveria essa opção de alguém dizer não para um rei, principalmente do tamanho do que tem um império desse. E aí, quando ele manda, ela diz o quê? Vou não. Isso aqui é extremamente irônico. Isso aqui está para nos mostrar que o poder também não está com os líderes e governantes desse mundo. A ideia aqui, que o texto sugere, é que tipo assim, ele se acha muito poderoso, mas nem na casa dele ele manda. Porque ele mandou chamar a esposa dele e ela não veio. Ele dominou 127 províncias, mas na casa dele ele não manda. Isso aqui é uma clara demonstração, meus irmãos, da falência da nossa percepção de poder. Nós achamos que pelo fato de termos coisas, nós mandamos na nossa própria vida, quando na verdade, só nessa introdução do livro de Esté, o livro apresenta para nós, põe diante de nós, a ideia de que a gente não consegue mandar nem na nossa casa. O poder do homem é extremamente limitado, em vários sentidos. Você acha que manda? Tem um pastor que eu gosto muito, o pastor Jeremias, né? Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Ele tem uma tirada em relação a esse tema, que ele diz assim: você acha que manda alguma coisa? Então chegue na sua casa e diga para o seu cachorro assim: cachorro, pare de latir uau e fale Zé. E veja se seu cachorro vai fazer Zé. Não faz. Por quê? Porque tu não manda em nada. Aí ele vai dizer: chama para tua esposa agora e diga assim: mulher, levanta agora e vai fazer café. Aí ele diz: eu quero ver se tu não vai apanhar. Essas situações simples que o texto está apresentando é para mostrar para nós que esses governadores do mundo também não têm poder. Então nós muitas vezes olhamos para os governantes desse mundo, para os poderosos desse mundo, nós olhamos para eles com olhos carnais, com olhos mundanos,
E a gente olha para eles e acha que o fato deles terem dinheiro, deles terem ascensão social, deles terem joias, carros, celulares, a gente acha que isso é ser poderoso. E quando o livro de Esther, só nesse primeiro capítulo, na apresentação desses personagens aqui, de Assuero e de Vasti, mostra que, na verdade, esse imperador do mundo não consegue mandar nem na própria casa. Aqui não está em jogo a questão familiar, tá? Porque aqui é um persa, não tem nada a ver com a percepção familiar aqui, porque o tema do livro não passa por essa questão familiar, tá, gente? O tema do livro, a temática do livro é justamente chamar a nossa atenção para onde está o poder. E o poder desse homem, riquíssimo, com 27 províncias, não é tão grande ao ponto de conseguir dominar a própria casa. E nesse sentido, o poder também não está nos líderes e governantes desse mundo, como declarou o Senhor Jesus a Pilatos, em João 19, verso 10 e 11. É muito maravilhoso a forma, esse diálogo de Jesus com Pilatos, né? Você tem dois momentos, né? Mas nesse aqui do capítulo 19 é muito maravilhoso, porque Pilatos percebe que Jesus é diferente, parece que Pilatos tem a intenção de livrar Jesus, aí Pilatos chama Jesus, parece que a sós, aí diz assim: você não sabe que eu tenho poder para tirar você daqui? Me diga a verdade. Aí Jesus, no verso 11, no capítulo 19 de João, Jesus olha para ele e diz assim: você só tem poder porque veio do alto, porque se não fosse dado a você, você não teria nada aqui. Essa é a percepção de poder. E Jesus estava como? Preso, chicoteado, em direção à cruz. Olha que contraditório. Olha que contraditório. Se eu e você, nós fôssemos chamados a avaliar alguém poderoso, e nós víssemos alguém riquíssimo, que mandasse em 127 províncias, que dá um banquete de 6 meses para todos os seus líderes, e está lá um cara todo esfarrapado, espancado, cheio de sangue e preso, prestes a morrer, e se perguntassem para nós onde está o poder, o que é que nós responderíamos? Está aqui, nesse líder aqui, olha como ele é poderoso, olha como ele tem seguidores, olha como ele tem influência no governo, olha como ele manda e todo mundo tem medo. Mas a lógica de Deus não é a nossa lógica. A lógica de Deus não é essa lógica mundana, que olha apenas as aparências, ou aquilo que os outros querem mostrar, como Assuero queria mostrar o seu poder e a sua glória, o seu esplendor, e queria mostrar a beleza da sua esposa. E aí o texto de Esther humilha esse imperador, quando ele dá uma ordem, a esposa dele diz o quê? Não vou. Então, os líderes desse mundo não têm o poder não está neles. Mas em último lugar, então, uma terceira pergunta, verso 13 a 22. Ora, se o poder ele não está nas riquezas dos homens, se não está nos governadores e nos líderes, onde é que está o poder? Será que o poder, questionado aqui, apresentado de forma irônica nesse primeiro capítulo de Esther, será que o poder está nas leis que os homens criam? E aí você tem aqui, do verso 13 ao verso 22, essa longa passagem que, em resumo, nos mostra que esse rei, ele convoca agora os sábios, que conheciam as leis dos medos e dos persas, e vai a eles, verso 13 a 15, e pede a eles ajuda para governar a própria casa. Olha que irônico. E esses sábios, verso 16 a 22, propõem a ele um decreto real, uma lei que ele escrevesse, para servir de exemplo a todo o império. É como a imagem aqui do texto de Esther, é como se o rei chegasse assim, chegasse para os senhores lá, os sábios, rapaz, me ajuda aí, porque assim, eu mandei minha esposa, ela não obedeceu, né? E agora? E foi na frente de todo mundo, o que eu vou fazer agora? Detalhe que o rei Xerxes, ele é o mesmo rei que invadiu a Grécia, né? E Heródoto, historiador
grego diz que ele era extremamente violento no campo de batalha. Ou seja, além de rico, de poderoso aos olhos do mundo, era um habilidoso guerreiro. Mas esse habilidoso guerreiro não conseguiu nem mandar na própria casa, na própria esposa. E aí ele recorre aos sábios, no sentido de, peraí, o que eu devo fazer? Como é que eu vou fazer? A sugestão dos sábios é que ele faça um decreto, e que nesse decreto a sua esposa Vasti, ela seja deposta da sua posição de rainha, e que outra seja colocada no lugar dela. É interessante que a sugestão que é dada, né, no verso 19, é que tem que ser outra melhor do que ela. Só que o texto mesmo no início vai dizer que não existia uma mulher mais bela lá no reino, né? Ela era muito bonita. Só que aí a sugestão aqui, ela é proposital para todo o enredo da história. Então, meus irmãos, esse conselho que os medos dizem para depor a rainha e que ele escolhesse outra, era para assegurar a imagem de homem poderoso que o rei queria passar para os seus súditos. E ele acata, isso agradou a ele, e ele então escreve essa lei, publica essa lei. E aí vem de novo a nossa pergunta para a gente caminhar para o final. Onde é que está o poder? Será que o poder está nas leis dos homens? Meus irmãos, nessa passagem nós podemos ver claramente que as leis dos homens, elas são falhas, elas são limitadas. As leis dos homens mudam dependendo do tempo. Então, às vezes, nós achamos que o fato de um determinado governante A, B ou C ter assumido e de que ele vai estabelecer a lei e vai mudar tudo, na verdade, essa é um desejo vão, é uma confiança vazia que eu e você nós temos nas leis dos homens. Quando na verdade nós, enquanto povo de Deus, deveríamos depositar a nossa confiança não na lei dos homens, mas no poder de Deus. O livro de Esther, ele nos mostra que o poder, portanto, não está na lei dos homens, pois os homens não têm controle da história, nem das suas próprias vidas. Os homens não têm esse poder. Você não tem poder nem de mudar a cor do seu cabelo, nem de andar, dizer que amanhã eu vou estar vivo. Eu não tenho esse poder, ninguém tem esse poder aqui. Eu lembrei agora da irmã Kelly. A irmã Kelly tem o poder de mudar a cor do cabelo. Né, das irmãs lá no salão dela, propaganda aqui, viu? Mas o ponto não é esse. O ponto da questão é que o texto está dizendo que a gente não pode nem acrescentar um passo da nossa vida. Nós não temos esse poder. Tiago vai dizer, né, a epístola de Tiago, no capítulo 4, você não pode nem dizer, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo outro. Você não sabe se você vai acordar amanhã. Onde é que está o seu poder? Onde é que está o poder das leis? Nenhum. Amanhã, aquelas pessoas poderosas que nós achamos que governam e que mandam, amanhã, se Deus quiser, a vida é um sopro. Acabou. Eu tenho um amigo meu que é médico, aí ele diz assim: todo orgulhoso só basta uma veia estourar, um AVC. Acabou. Acabou o orgulho dele. Acabou. Acabou o dinheiro, orgulho, posição social. Acabou. Uma veinha só estourou. Acabou. Onde é que está o poder? Meus irmãos, esse primeiro capítulo do livro de Esther, ele nos ensina que o verdadeiro poder ele está em Deus e não na glória e nas riquezas desse mundo. Cuidado com isso, meus irmãos. Nós somos facilmente atraídos por isso. Riqueza, força, poder, aparência. Chama a atenção dos nossos olhos. Eu não estou negando essa realidade. Chama a atenção, sim. O ponto é que isto não pode, para nós, como povo de Deus,
ser uma garantia inequívoca de que o poder está nessas riquezas. Eu lembro da declaração, o vice-presidente de Lula, no primeiro e segundo mandato dele, foi o empresário brasileiro chamado José de Alencar. E eu lembro da última entrevista de José de Alencar. O repórter foi falar com ele, ele estava com câncer, já em estágio terminal, no estômago, e aí eu lembro que o repórter perguntou a ele assim, mas o senhor está com medo? Aí ele fez, estou com medo de morrer. Aí o cara sugeriu assim, mas o senhor já procurou médicos e tal? Aí ele olhou para o cara assim e ele disse, meu amigo, o que o dinheiro pode comprar, eu tenho de sobra. Mas o que meu dinheiro não pode comprar é a minha saúde. Então agora o que eu estou fazendo é só orar, que é o que eu posso fazer, porque meu dinheiro não pode me salvar. Acho que 30 dias depois dessa entrevista ele morreu. O dinheiro dele não salvou ele. Então não ponha as suas esperanças, não ache que o poder está nas riquezas. Nunca esteve e nunca estará. Em segundo lugar, a segunda coisa que a gente aprende nesse capítulo de Esther é que o verdadeiro poder não está nas mãos dos governos, das políticas ou dos políticos. Por quê? Porque eles são falhos. Cuidado com a esperança que você tem botado em política. Às vezes eu vejo discursos muito estranhos no meio da igreja. Não, porque se o político entrasse, a solução do Brasil mudava. Não vai mudar. Porque só quem transforma o coração do povo não é a força da lei ou a influência de um político, mas é o evangelho da graça que transforma o coração. Então, cuidado com as suas esperanças. Isso significa que a gente vai votar em qualquer um? Não. O que eu estou querendo dizer, e é o que o livro de Esther, o capítulo 1 nos ensinou, é que o nosso coração não pode ser posto nos políticos e na sua atuação política, como se isso fosse a garantia de que os nossos problemas estavam resolvidos. Não é isso. Cuidado. Em terceiro lugar, nós aprendemos nesse capítulo que o verdadeiro poder também não está nas leis que governam esse mundo, pois elas também podem ser mudadas de tempos em tempos. Cuidado com isso. É engraçado, você às vezes, você acha que, não, mas a lei vai me garantir. Cuidado. A Alemanha, em 1939, os cidadãos alemães votaram e aprovaram uma lei que considerava negros, homossexuais, ciganos e judeus não pessoas, não são seres humanos. Foi uma lei criada, aprovada em votação, e o líder foi eleito. As pessoas votaram nisso. Cuidado, as leis não garantem a justiça. Esther nos mostra isso. Em último lugar, o primeiro capítulo de Esther nos ensina que a nossa esperança não pode estar nos poderes e poderosos desse mundo, mas somente em Deus, que tem todo o poder. E aí novamente eu termino com esse verso, Mateus capítulo 10, verso 28, é quando o Senhor Jesus está falando, para os seus discípulos, diz assim: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, o único que tem realmente poder é o nosso Deus. Não confie nos poderes desse mundo. Que nessa semana, meus irmãos, que eu e você, nós possamos colocar os óculos da fé, para olhar para esse mundo mau e violento, e olhar para esses que se acham poderosos, nós possamos olhar para eles com os óculos da fé
das Escrituras e dizer assim: meu Deus é que é poderoso, meu Deus é poderoso, esse mundo e esses governantes não têm poder. Confie no Senhor, Ele é poderoso. Vamos orar?